Olá, caríssimos alunos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Olá, caríssimos alunos, professor Gilson com mais uma videoaula, espero que todos estejam muito bem. Nessa oportunidade nós estaremos estudando os números complexos. Os números complexos é um conteúdo aí do terceiro ano do ensino médio e, como o próprio nome diz, números é um conjunto numérico. Então, esse número complexo, eles aparecem da ampliação do conjunto numérico. Então, quais são os conjuntos numéricos que nós estudamos? Então, veja só, no decorrer do processo e do nosso estudo, não necessariamente no ensino médio, claro, nós começamos estudando primeiro os números naturais. Então, quais os números aqui dentro dos naturais? A gente tinha aqui, por exemplo, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, 5 e vai embora. Ou seja, aqui nesse conjunto dos números naturais, nós temos os números inteiros. O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai até o infinito. Quer dizer, tem o 0 e os inteiros positivos. Aí veja só, estudando esses números naturais, se eu me prendo só a esses números naturais, quando eu tenho, por exemplo, essa conta aqui, 3 mais 5, que é igual a 8, eu vejo o seguinte, ó, 3 é um número natural. Olha aí, 5 também é um número natural. O 8 também é um número natural. Quer dizer, se eu somo um número natural com outro número natural, o resultado vai ser um outro número natural. Aí você pode dizer, ah, professor, mas isso é lógico. Com certeza, isso aqui é lógico. O que eu estou querendo dizer aqui? Que a soma de números naturais pode ser resolvido só com o conjunto dos números naturais. Agora, veja uma outra situação aqui. Imagine que eu tenho essa operação, 3 menos 5. Bom, 3 positivos, um 5 negativo. Aí, quanto dá? Então, um positivo cancela o negativo, um positivo cancela o negativo, um positivo cancela o negativo. Quer dizer, dá menos 2. Aí vamos analisar agora. 3 é um número natural. 5 é um número natural. Aí eu pergunto, menos 2 é um número natural? Não. Se você olhar aqui dentro do conjunto dos naturais, você vai observar que menos 2 não está aqui. Então eu posso dizer o seguinte, os números naturais, eles não suportam qualquer subtração. Por isso que é necessário um outro conjunto numérico para poder resolver esse tipo de operação aqui. Aí surgem os inteiros. Quem está aqui nessa coroa? Todos os negativos, olha. Está o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 e até o infinito. Então quer dizer, dentro aqui dessa coroa eu tenho os negativos. Então, e como os naturais estão dentro dos inteiros aqui, um subconjunto, eu posso dizer que tudo isso aqui é inteiro relativo. Então agora eu posso resolver. Aqui dentro eu posso dizer o seguinte, olha aí, 3 está dentro do inteiro, então 3 é um número inteiro. 5 também é um número inteiro. E menos 2 também é um número inteiro. Professor, mas eu tinha dito ainda agora há pouco que 3 era um número natural? Sim, porque ele está dentro dos naturais. Mas eu te mostro aqui, olha, os naturais não estão dentro dos inteiros, então eu posso dizer que qualquer número natural também é um número inteiro. Então eu posso dizer que 3, ele pertence a n, e como n está dentro de z, eu posso dizer que 3 pertence a z também. Mesma coisa aqui, ó, se eu pego um número natural, eu posso dizer que qualquer número natural também é um número inteiro relativo.
Então, quando amplia esse conjunto dos naturais, que aparecem os inteiros relativos, a gente já consegue resolver conta desse tipo aqui. Aí veja só, agora eu tenho outras operações, né? Imagine que eu tenho 3, 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então 6 é um número inteiro, 2 é um número inteiro, 3 é um número inteiro. Quer dizer, a conta 6 dividido por 2 dá para ser resolvida, até aqui nos números inteiros. Mas se você tem, por exemplo, 3 dividido por 2, quanto dá 3 dividido por 2? Dá 1,5. Aí eu posso dizer o seguinte, ó, 3 é inteiro, 2 também é inteiro, mais 1,5 é inteiro? Não, 1,5 não é o número inteiro. Então aí já surge um outro problema, quer dizer, dentro desses números inteiros aqui, eu não consigo resolver qualquer tipo de divisão. Eu não consigo resolver, eu consigo resolver a divisão que o resultado dá inteiro, está aqui dentro. Mas uma divisão que o resultado dá um número decimal, dá um número com vírgula, um número quebrado, não dá para ser resolvido aqui. Aí morreu a coisa? Não. Eu preciso de um outro conjunto numérico para poder comportar esses números aqui. Vejam só, conjuntos numéricos, eles são como o universo que você trabalha. Você só consegue trabalhar matematicamente, né, dentro do universo numérico. Então veja só, se eu estou trabalhando no universo dos inteiros, é impossível resolver uma divisão de 3 por 2, porque 3 dividido por 2 dá 1,5. 1,5 não é um número inteiro. Então eu tenho que sair do universo dos números inteiros. Por isso que é necessário um outro conjunto numérico. E que conjunto numérico comporta, ou melhor, aonde vive os números quebrados? Onde eles moram? Então, os números quebrados, eles moram num conjunto chamado racionais. Aí sim, olha aí, ó. Então quer dizer, pegou-se os números inteiros, ampliou-se, e aí dentro dessa coroa aqui estão as frações. Então está a fração 3 sobre 2, está o resultado 1,5. Tem uma conta também que ela é bem interessante. Por exemplo, se você for dividir 1 por 3, 1 dividido por 3 vai dar 0,33333. É uma dízima periódica, que eu posso escrever assim. Olha aí, isso quer dizer que o 3 está se repetindo infinitas vezes. Então, esse tipo de número aqui, que é uma representação decimal infinita e periódica, simples, ele mora dentro desse aro aqui também. Ó. Ele mora aqui, ó. Então, dentro desse aro moram esses números, tanto positivo quanto negativo. Eles também moram aqui, ó. Se você pegar também uma fração, por exemplo, 13 dividido por 30, você fizer essa conta, essa divisão na tua calculadora, você vai encontrar isso aqui, ó. 0,43333 e vai até o infinito. Quantos dígitos couber na tua calculadora vai aparecer lá no visor. E isso aqui escrito resumidamente é assim, 0,43. Quer dizer, esse 3 que está se repetindo é o período. Por isso que eu coloquei o tracinho em cima dele. Ó. E o 4 é um número que não se repete, é um número fixo. Então isso aqui é chamado de representação decimal periódica composta. Tem um número que é fixo, não se repete, e tem um período aqui, ó, repetindo. Então esse tipo de representação decimal, tanto na forma de fração, seja positiva ou negativa, como na escrita decimal, também está aqui dentro dessa coroa. E está resolvido o problema até aí. Ó. Então, quer dizer, eu posso, inclusive, estabelecer uma relação, dizendo assim, ó, um número natural, ele está dentro do número inteiro e está dentro do número racional. Então, quer dizer,
Um número que pertence ao natural, que consequentemente ele vai pertencer ao inteiro e vai pertencer ao racional. Então qualquer tipo de divisão eu consigo resolver até aqui, ó, até esses números racionais. Só que na matemática, a matemática na verdade ela é criada para resolver problemas. Aí quando eu vou tirar a raiz quadrada, por exemplo, de 2, se você fizer isso na calculadora, vou fazer aqui só para demonstrar, tenho, por exemplo, raiz quadrada de 2. Olha a quantidade de números aí. Aí eu pergunto, esses números se repetem? Pode até se repetir, mas não tem um período aí, não tem um padrão de repetição. Olha aí, 1.414213,562. Se coubesse mais números no visor dessa calculadora, ia aparecer mais números aí para frente. Quer dizer, não se repete com um padrão. Então isso aqui é um número racional? Não, porque não tem um período. Tem decimal, tem vírgula, mas a parte lá da decimal não tem padrão de repetição. Então não é um número racional. Aí surge um outro problema. Então quando eu quero raiz quadrada de 2, que é 1,414213,562 e continua. Como não aparece um padrão de repetição, eu posso dizer que raiz quadrada de 2 não pertence aos racionais. Veja, se não pertence aos racionais, também não pertence aos inteiros e nem aos naturais. E que conjunto, aonde, aí eu pergunto, aonde mora os números que não têm raiz quadrada exata? Olha um outro número também, muito conhecido, é o número π. Você quer ver quanto é o π? Na calculadora científica a gente tem alguns dígitos dele. Olha aí o π. 3,141592,654. E se coubesse mais números no visor da calculadora, mais números apareceria. 100 números depois da vírgula, 200, 500, 1000, infinitos números depois da vírgula. Tem um padrão de repetição? Não. Então também não é um número racional. Quer dizer, o π também não está aqui dentro. O conjunto numérico em que o π mora é aqui fora, que é o chamado número irracional. Ele mora aqui fora, essa parte aqui, ó. Professor, isso não vai fechar com ciclo não? Não, porque um número natural, ele não é também irracional. O número natural, ele também é inteiro, ele também é racional, mas ele não é irracional. Então ele é um conjunto à parte. E para esse cara não ficar sozinho, perdido aqui, ó, fizeram o seguinte, os matemáticos fizeram assim, juntaram tudo isso aí, todos os conjuntos numéricos, e deram um nome, chamado números reais. Então, o que são os números reais? Os números reais, eles surgem da soma dos números racionais com os números irracionais. Ok? Então aqui dentro desse universo está o π, as raízes não exatas, qualquer número que não tenha representação decimal periódica ou exata, está aqui dentro. Então, qualquer número do tipo raiz de 2, raiz de 3, o π, né, como eu falei para vocês, tem um número também chamado Euler. Esse número Euler também ele é semelhante ao π, ele não tem padrão na repetição. Então todos eles aqui, tanto as raízes dos resultados positivos como dos resultados negativos, estão aqui dentro. Tanto o π positivo como o π negativo, o Euler é a mesma coisa, eles estão aqui dentro desse universo. E quando eu junto esse universo aqui dos irracionais com os racionais, eu tenho o que chama-se de números reais. Aí dá para se resolver tudo, na verdade até hoje, você estudou com os números, você estudou matemática com os números reais, até agora. E quando a gente tinha, por exemplo, x² é igual a menos 4. Se x² é igual a menos 4, x é igual a raiz quadrada de menos 4.
Aí quando chegava aqui, quando chega aqui, dentro dos números reais, você para e diz, mas raiz quadrada de menos 4? Aí surge a questão, qual é o número que ao quadrado vai dar menos 4? Aí você pode dizer, é o menos 2. Bora ver. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Menos vezes menos dá mais, 2 vezes 2 dá 4. Quer dizer, dá 4 positivo. Então não é o menos 2. Se eu disser que é o 2 positivo, aí é que a coisa fica impossível mesmo, porque mais 2 ao quadrado é mais 2 vezes mais 2. Mais com mais dá mais, e 2 vezes 2, 4. Quer dizer, mais 2 ao quadrado também dá 4 positivo. Aí você pode dizer assim, raiz quadrada de menos 4 não existe. Professor, será? A gente pode ver até na calculadora. Vou pegar aqui a minha calculadora. Raiz quadrada de menos 4. Menos 4. Olha aí. Raiz quadrada de menos 4. Igual, opa. A minha calculadora diz que é um erro mortal aí, ó. Um erro fatal, um erro que não dá para resolver. Ou seja, não tem raiz quadrada de número negativo. Perceberam isso? Quando você está resolvendo a equação de segundo grau, que o delta dá um número negativo, você para e diz, raiz quadrada, a equação de segundo grau não tem solução, porque delta é negativo. Acabou aí. Mas você sabe por que acabou aí? Porque até a presente data nós estudamos até os números reais, mas existe um outro número maior que os reais, chamado de números complexos. E dentro desse conjunto dos números complexos, aqui nesse aro todinho, eu consigo resolver uma equação de segundo grau com delta negativo, e eu consigo calcular a raiz quadrada de menos 4. Então é exatamente esse conjunto que nós vamos estudar. Conjunto dos números complexos, onde é possível calcular uma raiz quadrada de um número negativo. Então aqui dentro estão a raiz quadrada de menos 4, a raiz quadrada de menos 16, a raiz quadrada de menos 8, a raiz quadrada de menos 1, tanto a positiva como a negativa. Tanto a positiva como a negativa, positiva e negativa. Quer dizer, aqui dentro desse espaço aqui, é possível calcular a raiz quadrada de um número negativo. Raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava de número negativo. Bom, então agora eu convido vocês a viajar nesse universo numérico, onde nós vamos poder resolver equações com delta negativo, onde nós vamos poder calcular a raiz quadrada de números negativos. É como se você agora ganhasse superpoderes. Até ainda agora você não resolvia, você não calculava raiz quadrada de número negativo. Depois que você estudar os números complexos, você vai ser capaz de calcular a raiz quadrada de um número negativo e escrever esse resultado matematicamente. Então, quando eu estiver resolvendo uma equação de segundo grau que delta D negativo, aí você pode dizer, essa equação aqui, ela não está nos números reais, ela está nos números complexos, a solução dela. E você vai poder continuar o cálculo da sua equação de segundo grau, ok? Então vamos viajar nesse universo matemático aí. Vamos à nossa apostila.